10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, veteranos. No quadro Entrevista com o Veterano hoje, nós temos o prazer, e a honra de entrevistar um dos novos associados, o veterano segundo tenente R2, Gustavo José Von Glen dos Santos. Veterano Von Glen. Boa noite, veterano. Tudo bem? Boa noite, Josiel. Tudo bem? Minhas continências aí para você e para os nossos veteranos aí, nosso grupo aí. Ok, estou bem, graças a Deus. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, Já em nome do nosso presidente, o veterano Wagner Tadeu Frati, eu agradeço a você. E vamos lá já às primeiras perguntas de praxe que nós fazemos para todos os entrevistados. Qual o seu nome completo? Apesar de eu já ter falado, mas qual o seu nome completo, seu nome de guerra? Quando você entrou na Força Aérea? Meu nome é Gustavo José Von Glen dos Santos. Meu nome de guerra é Von Glen. E eu servi a Força Aérea Brasileira no estágio de adaptação em serviço EAS 2010, como médico na unidade do Hospital de Força Aérea de Brasília, HFAB. Então, você entrou em 2010 na FAB, né? Você entrou... Quantos anos você tinha? Olha, eu entrei na Força Aérea no último ano que era permitido. Eu entrei com 37 anos, porque eu entrei no programa para médicos, né? E era o último ano, 37 anos. Como eu tinha graduação e tinha uma carreira prévia, eu entrei na Força Aérea já meio velho já, mas... Não, mas só para esclarecer, você entrou na Força Aérea, com 37 anos porque você, por ser médico, estar no último período de estágio, você era obrigado a se alistar em uma das forças, é isso? Então, Josiel, foi uma confluência de coisas. Isso realmente está previsto na Constituição, que algumas profissões da saúde, o dentista, o médico veterinário, inclusive, há uns anos atrás, passou a fazer parte desse grupo, dentistas, farmacêuticos e o médico, eles se apresentam ao serviço militar, né? E o que acontece é que em muitas profissões cujo mercado tá bastante competitivo, essa opção é uma opção bastante desejada e concorrida. Já na medicina, como o mercado de trabalho é um pouco mais atraente, aí acaba que o serviço militar para o médico tem menos voluntários e aí alguns acabam indo de forma obrigatória mesmo. Entendi. Então, que foi o seu caso? Você acabou indo de forma obrigatória? Isso, eu atendi a convocação, mas na verdade eu fui voluntário, porque meus pais moravam em Brasília e funcionários públicos da Presidência da República, então eu cresci no meio de militares. E eu tinha aquela admiração, sabe? Aquela simpatia, né? Pela profissão, achava que era uma profissão, acho inclusive, é uma profissão assim, muito digna, muito honrada, e eu vi aquele status, e eu sempre desejei isso aí. E aí, quando eu me formei em medicina veterinária, eu bati nas portas do quartel no Regimento de Cavalaria de Guardas, em Brasília, como médico veterinário. E quando eu me graduei novamente em medicina, eu novamente fui chamado e atendi o chamado e fui voluntário para a Força Aérea Brasileira. Tá, então
2 vezes eu tive oportunidade no militarismo. E as 2 eu não deixei passar. Ah, então legal. Então você já serviu então exército também? O Exército Brasileiro, eu fui estagiário. Eu não cheguei a prestar o serviço militar. Na época, eu era iniciando a carreira de pesquisador, então eu estava envolvido com curso de mestrado, essas coisas. Eu acabei optando pela carreira acadêmica. Mas quando eu tive a oportunidade, que eu fui convocado na graduação em medicina, eu não perdi a oportunidade, não. Eu optei pela Força Aérea Brasileira e sim, foi uma opção muito feliz que eu fiz. E por que Né? você, e por que Eu você não, optou pela Força Aérea? olha, a Força Aérea é um sonho de criança, né? É um sonho de criança. Diz que na minha época, quando surgiu aquele filme do Top Gun, aumentou 80% o voluntariado das Forças Aéreas Americanas. E eu sou dessa época, né? Então eu vi aquele negócio e achava maravilhoso. Né? E a gente sabe que quando chega lá é um pouco diferente, né? Sim, sim, É aquela história, né, do cada um lava o seu, né? sim, Não sei sim. se você lembra, isso é um- uma lenda urbana dentro da Força Aérea, né? Que no dia de portões abertos à comunidade, o soldado estava lavando o avião e a namorada chegou e viu ele lavando o avião e falou: Pô, mas você disse que era piloto? Ele falou: Não, minha filha, aqui cada um lava o seu, né? Então, assim, Essa eu não conhecia, essa eu não eu conhecia. fui para a Força Aérea com essa mentalidade de Top Gun, sabe? Mas, assim, eu já sabia, já era mais maduro, né? Com 37 anos, eu já fui com outro propósito para servir a nação, ser médico, né? A Força Aérea, ela, além de ser um ofício laboral, ela ajuda muito na formação do médico. O médico que é sério e quer continuar crescendo, né? Não fazer uma interrupção na carreira durante 1 ou 2 anos, ele tem oportunidade, as Forças Armadas dão oportunidade para ele se desenvolver lá dentro também. Depende muito do indivíduo, mas é inegável que isso aconteça. Entendi. Então, você em 2010 estava já se formando em medicina, aí você foi lá se alistar na Força Aérea. E como é que foi essa adaptação para a vida militar? Porque você Ó, teve um curso rápido, né, do que era a vida militar. o médico ele entra nesse programa que a gente chama de EAS, que é o Estágio de Adaptação em Serviço, e quando ele termina 1 ano de serviço obrigatório, ele tem a opção de continuar, se não me engano, por mais 8 anos, 7, 8 anos, que é o EIS, Estágio de Instrução em Serviço. E nesse período, aproximadamente de 45 a 60 dias iniciais, a gente passa por um banho de militarismo. Né? Então, a gente aprende ordem unida, a gente aprende legislações, regulamentos de uniformes, e é um banho de militarismo, né? Para não ficar um civilzão lá fazendo besteira no quartel. Mas e como é que foi isso para você? Porque você tinha 37 anos e tinha outros médicos também junto com você, ou só foi você? Não, na minha turma, o EAS 2010, éramos em torno de 120. Éramos aproximadamente 90 médicos e 30 não médicos. Dentre eles, farmacêuticos, dentistas e, inclusive, um colega médico veterinário. Mas qual que era a média de idade entre vocês, entre os 120? Porque talvez você, por ser com 37 anos, talvez fosse o mais antigo, né? Na Eu era idade. na majoração por idade, eu era o mais velho, sim. Uma característica do corpo médico que faz o EAS é que eles são um pouco mais velhos, não tão velhos quanto eu fui, mas assim, a graduação de medicina tem 1 ano a mais. É um curso que geralmente as pessoas não entram de primeira, porque o vestibular é muito concorrido.
Então, enquanto os outros colegas estão entrando nas Forças Armadas, no EAS, em torno de 24 anos de idade, mais ou menos, né? Que a pessoa entra na faculdade aos 18, 23, 24 anos, o médico está sempre chegando ali com 26, 27, né? Porque o curso é um pouco mais extenso e o ingresso também é um pouco mais difícil de entrar, né? Já é um pouco maduro, né? Já não é Então, mais o médico tão... já, e assim, o curso de medicina é meio que uma seleção natural, sabe? O cara já entra, já no primeiro ano ele já está decidindo o que ele vai fazer nos próximos anos. Da metade da frente do curso, o médico já escolheu a especialidade, ele já está se preocupando em fazer uma prova para fazer a residência, para se especializar, né? Então, é um pouco normal que ele seja um pouco mais velho, né, do que os colegas dentistas, farmacêuticos e médicos veterinários. E nesse período, então, de instrução de 45 dias, mais ou menos, que você teve para o militarismo, isso foi fácil se adaptar a isso? Porque você era civil, com 37 anos, civil totalmente ainda, né? E aí, de repente, você se vê na carreira militar e teve que aprender tudo em 45 dias. Como é que foi isso? Foi um Josiel, choque? eu acho o seguinte, a gente que teve uma formação assim mais tradicional, que a gente é um pouco mais velho, a gente traz os princípios do militarismo de casa. É você chegar na frente do seu pai e pedir licença para falar, é não falar enquanto os mais velhos estão conversando. Então, assim, é só uma questão de adaptação do que você já faz naturalmente. Agora, o pessoal mais novo, que é um pessoal assim, eu acho que o pessoal mais acostumado a falar do jeito que quer, com quem quer, a hora que quer, esse pessoal pena um pouquinho mais. Porque essa hierarquia do quartel, nas famílias mais tradicionais, ela é muito frequente, muito comum, né? Eu me lembro que meu finado pai aqui, quando eu ia dirigir a palavra a ele, eu pedia licença, pai, posso falar? Quando tinha uma visita em casa, a gente não podia passar na frente da conversa, porque para entrar, para sentar à mesa, para levantar da mesa, então, assim, chegar na Santa Ceia e pedir para o comandante permissão para avançar no rancho, para mim era a coisa mais natural que existia. Para os colegas mais novos de idade, era um assinte, eu tenho que pedir para ir comer, claro. Isso aí eu trouxe da minha casa, né? Então para mim, em particular, não foi tão difícil, mas eu me lembro que para alguns colegas, principalmente os mais novos, é um choque de comportamento, um choque de cultura, de comportamento. Mas para mim, encontrar as pessoas e só mudou a forma de cumprimentar, porque antes a gente cumprimentava e agora prestava uma continência. Perfeito. Então você, depois dos 45 dias lá do estágio inicial, você foi escolhido para o HFAB ou você escolheu o HFAB? Não, essa informação é uma informação que deveria ser prestada a todos os militares, eu acho. Porque o que acontece? Nesses 45 dias, você faz avaliação de todos os tipos. Todas as aulas que você tem, você vai ser cobrado por elas através de provas. Inclusive prova de aptidão física, testes de esforço, ordem unida, legislações, regulamentações, e você vai sendo avaliado e vai fazendo provas, literalmente provas. E no final do período, desse período de 45, 60 dias, eles fecham uma majoração e eles apresentam em escala numérica, do primeiro ao último, a antiguidade, a escala de antiguidade. E aí, pela a antiguidade, são apresentadas as opções
de serviços e setores, né? A gente tinha um pânico de ir lá para o campo um campo de treinamento no Mato Grosso do Sul, mas inevitável, o 08 ia para lá, porque o 01 escolhia o melhor e o 08 ficava com a sobra. Então, desse jeito eu fui pro HFAB. Havia um desejo muito grande de ir para o Hospital de Força Aérea Brasileira, porque era um hospital que lhe permitia trabalhar continuamente um período e você tinha o período da tarde para ficar livre ou o período da manhã para ficar livre. Isso é bom para o médico, porque ele estuda, ele tem outras opções de renda, ele pode assumir uma fonte laboral a mais, né? Ele pode estudar. Então, ir para o HFAB era muito desejável. A minha classificação me permitiu ir para o HFAB, mas isso é que tem que ser explicado para o novato. Quando você faz uma opção dessa, por um lugar bastante escolhido, você tem que lembrar que a hora que você chegar lá vai ter uma nova classificação. E você que estava lá do meio para frente, você começa a virar o 08, né? Então, isso tem que ser explicado, porque você estava bem posicionado no geral. Agora, quando você entra num grupo mais elitizado, às vezes, se você não é o primeiro, você pode virar virar o fundo, né? Sim. Virar fundo da tropa. E aí você começa a pegar as missões mais boca podre. Mais boca podre, mais pobre. Sugado. E no HFAB, você foi trabalhar em que local lá? Em que departamento no hospital? Então, no HFAB eu fui reclassificado e dentro das opções, você viu aí, né? A minha área de atuação hoje na medicina é a terapia intensiva, né? Eu sou médico de UTI, né? Para quem não sabe, a medicina, terapia intensiva, né? É um médico de UTI, um intensivista. Então eu tinha o desejo de assumir essa vaga, só que essa vaga foi ofertada e logo o 01 ou 02 pegou essa vaga, sabe? Então, quando chegou na minha vez, existiam muitas opções, mas não era nada do que eu queria. Então, as opções eram ser o secretário do coronel, serviço de saúde, estatística, nada disso é atrativo para o médico. E tinha uma vaga que ainda estava sendo disputada em pediatria, que também não me atraía em nada. E aí, pela majoração, o que me sobrou, eu trabalhei 1 ano num serviço de ginecologia e obstetrícia, uma especialidade médica de ginecologia e obstetrícia. E a gente completava uma carga horária na emergência, no pronto-socorro, e também eu me voluntariei para atividades de anestesiologia e terapia intensiva, mas era voluntário. Efetivamente, eu trabalhava no setor de ginecologia e urgência e emergência, pronto-socorro, porta de hospital. Entendi. E como era a recepção? Porque lá o senhor era um segundo-tenente R2. E como era a recepção dos médicos, dos oficiais de carreira em relação ao senhor? Havia uma certa animosidade, uma certa, tipo, você é novinho, você é temporário, não, alguma coisa? Josiel, o que acontece? Os médicos de carreira, né? Os médicos de carreira, a FAB seleciona muito bem esses médicos, né? Eles são poucos, deveria ter mais, né? Então esses médicos, eles são bem selecionados, eles são especialistas, geralmente são chefes de setor. E o que é um segundo tenente médico? É um cara recém-formado. Então, nesse momento, o médico recém-formado, ele se vê abaixo
de duas condutas de hierarquia. Primeiro, como médico recém-formado, se reportando a um médico sênior, um médico mais experiente. E segundo, como o posto inicial em frente a um comandante, alguém com uma patente maior. Então, assim, não existe esse conflito, não. Porque o médico, apesar de ser um segundo tenente, ele sabe que ele é um recém-formado, né? Ele é um recém-formado. E isso é uma coisa que, assim, você galga o posto de segundo tenente, é um oficial, e ser recém-formado é até uma coisa que mexe com a cabeça de muita gente, porque tem gente que nunca saiu de casa, né? Se formou em medicina, foi criado tomando um todinho, e de repente o cara é segundo tenente de uma unidade. Isso nos hospitais grandes. Agora, quando o cara vai para batalhão, o cara vai para campos avançados, aí ele é sozinho, né? Ele não tem ninguém acima dele. Aí ele que comanda, né? sabe Deus o que ele vai aprontar, né? E, Alguns exercem com muita sabedoria e maestria, outros deixa a desejar. tá, e Mas aí nesse. o cara geralmente é muito novo nessa posição, né? Um cara de 23 anos, 25 anos de idade, recém-graduado em medicina, isso aí já confere um status que, se a pessoa não tiver um caráter bem formado, abala ele, e ainda vira segundo tenente. O cara Se tem que ter um perde. pouco de estrutura, o cara tem que ter um pouco de estrutura emocional, educação familiar, para não virar uma coisa ruim aí, Para não se perder, né? para não se E, perder. nesse estágio de adaptação e serviço, né? O senhor ficou quanto tempo? Eu fiz o tempo. O que acontece, Josiel? Quando eu me formei em medicina, eu já tinha uma carreira, né? Eu era professor universitário, eu era concursado no SUS. Logo que eu me formei, eu fiz um concurso para o SUS, tornei-me funcionário público e já era pai de família, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas, né? Na ocasião tinha só uma. E então, assim, eu tinha passado para a residência de cirurgia geral na ocasião, mas essa residência era meio que incompatível, porque eu tinha que mudar da cidade onde eu moro hoje. Eu fiz a minha vida nessa cidade aqui do Tocantins, né? A gente chama de Gurupi, diamante raro no Tupi-Guarani. Então, eu já fui para as Forças Armadas com uma vida formada. E a residência não foi possível para mim por causa dos compromissos, né, familiares, ou profissional. Eu já era concursado na universidade, já era concursado no SUS, então eu não pude fazer a residência. E aí eu fiz uma pós-graduação, uma área de atuação que eu gostava muito era a terapia intensiva. Minha área de atuação, mestrado e doutorado, eram bem compatíveis com isso, né? Então, eu segui essa área e dentro dela eu fiquei e cresci dentro da terapia intensiva, né? Tá, mas aí, quanto tempo o senhor ficou então? Ficou um ano só Eu na fiquei só um Fábio? ano, perdão. Eu fiquei só um ano, que foi o ano que eu tive de experiência fora dos portões de Gurupi, porque eu formei no Gurupi e eu precisava ter uma experiência fora, né? Então, um hospital grande, médicos diferentes, que não fossem só meus colegas e professores. Entendi. E como foi, então, para o senhor, aliás, nesse período de um ano, né, que o senhor ficou no Hospital da Força Aérea, teve alguma situação relevante, alguma situação que o senhor lembre nesse momento, que queira compartilhar com os ouvintes? Boa ou ruim? Olha, a vida no quartel, na caserna, ela é cheia de emoções, né? Às vezes a gente volta com algum sapo entalado na garganta, mas quando você sai e você olha para trás, você vê que o saldo é muito positivo.
é muito maior do que as dificuldades. As lembranças que ficam são sempre as boas, né? Eu me lembro que um comandante da Marinha estava na nossa unidade e ele veio no mesmo corredor que eu. E eu fiquei olhando para ele para ver se ele era um oficial general, para que eu pudesse parar, prestar continência parado. E eu vi que não era um oficial general. Prestei minha continência respeitosa, em movimento. E esse cara como diz a linguagem nossa do quartel, ele me mijou inteiro. E eu não entendi o porquê. E ele, no final, ele me explicou o porquê. Ele disse que quando eu prestei minha continência, eu olhei para o chão, desviei o olhar para o chão. Então, eu aprendi que quando você vê alguém da Marinha, você faz igual o pobre quando está devendo, você muda de rua. Porque muda de rua, porque a continência às vezes não é suficiente. E eu me lembro de ocasiões como essa. Isso aí foi uma coisa assim que foi um pouco impressionante, né? Num hospital, cara, eu achei que eu tivesse feito alguma coisa muito grave, mas aprendi, foi bom. Eu lembro só de coisas boas, colegas, amigos bons, amigos com quem eu falo até hoje. Me senti honradíssimo de ter encontrado a associação, fiquei honrado de ter sido aceito. É uma coisa que eu carrego, sabe? Uma coisa que vale lembrar que eu era uma pessoa antes do quartel e me tornei outra pessoa ao final do período que eu servi a nação através da Força Aérea Brasileira. Nossa, isso que o senhor falou agora, para quem serviu com 37 anos, isso é muito interessante. Porque geralmente, a maioria das pessoas que eu entrevisto aqui entraram na vida militar com 18 anos, que começaram, a boa parte começou no serviço inicial, lá com 18 anos, né? Aí eles falam assim, eu entrei um garoto e saí um homem. Mas o senhor já entrou, já era um homem formado, casado, com pai de família, e mesmo assim o senhor fala, acabou de falar que esse entrou de um jeito na Forças Armadas, um ano depois o senhor saiu diferente. Isso é interessante. Muito diferente, muito diferente. Eu sou um adepto da ideia de que todos no Brasil devem servir a nação. Todos. Todos. Homem, mulher, todo mundo tem que fazer alguma coisa, levar o que foi ensinado na vida e nas carreiras que escolheram em benefício da nação. Todo mundo tinha que servir a nação. Perfeito. E o senhor falou que o senhor poderia ter continuado, né? O senhor ficou no período inicial de um ano, mas o senhor poderia ter continuado por mais, até completar 8 anos, como... Puxa, algumas decisões foram muito difíceis. Primeiro foi abrir mão da residência, que eu passei num hospital muito bom, que era eu servi no Hospital de Força Aérea Brasileira, HFAB. E eu tive a oportunidade de fazer a especialização em cirurgia geral no Hospital de das Forças Armadas, o HFA. Isso. Hospital grande. Então, abrir mão dessa escolha foi uma escolha difícil. A segunda escolha difícil foi sair ao final do primeiro ano. Sair ao final do primeiro ano. Eu saí da força porque realmente eu precisava voltar para as minhas responsabilidades de marido, de pai, de professor, né? Porque como é um serviço militar obrigatório, legalmente eu fui afastado das minhas obrigações aqui, mas eu tinha que voltar. E essa foi uma segunda opção difícil de tomar, decisão difícil de tomar. E a terceira foi justamente não poder prestar o curso de formação de oficiais e seguir como médico de carreira, oficial de carreira. Foi uma coisa que eu cogitei bastante mesmo. Falei, poxa vida,
me adaptei bem, eu admiro a carreira, eu admiro a profissão. Eu gostaria de ser um oficial de carreira e me aposentar aqui. Mas foi uma opção também difícil de tomar, seguir a vida civil mesmo, né? Optei pela vida civil. Isso aí são as responsabilidades da vida, né? Pai de família, professor, já era concursado. Eu tive que voltar para a minha vida habitual. Então, o senhor gostou de ser militar? Gostei, sim. Gostei e algumas coisas eu mantenho. A gente não saem da gente, né? Entendi. A barba cresceu, mas o cabelo, ó, padrão. Padrão. É que as pessoas estão nos ouvindo, né? Mas eu estou fazendo a entrevista em vídeo, então realmente o Von Gleis está com o cabelo padrão, porém de barba. Padrão. A barba cresceu, né? Mas... Perfeito. E o que, para encerrar esse período da vida militar, o que foi a Força Aérea Brasileira para o senhor? Puxa, a Força Aérea Brasileira, para mim, ela teve basicamente dois sentimentos, duas vertentes e duas relevâncias separadas. A primeira foi a realização daquele sonho de infância. Eu fui para a Força Aérea, eu escolhi a Força Aérea. No meu alistamento, as opções pelo Exército Brasileiro e pela Marinha eram mais desejados, eram mais procurados, mas eu escolhi a Força Aérea. Eu queria a Força Aérea, sabe? E então foi uma realização de um sonho. E segundo, é aquela questão que eu falei de se você for merecedor, dedicado, trabalhador, você tem muita oportunidade. Então, dentro da Força Aérea, eu pude melhorar minha atividade como médico, eu fui orientado, porque o que acontece com o médico quando ele forma e ele vai trabalhar é que na faculdade ele tem uma tutela, ele tem um professor, ele tem alguém, um background para amparar ele nas decisões e nas condutas. E quando você forma, você está sozinho. E a Força Aérea permite você entrar na vida profissional, mas que nem eu falei, você tem um oficial de carreira especializado que está por trás das suas decisões. E então isso aí acaba que é excelente para o médico recém-formado começar a vida dele para ele se adaptar a ter essas decisões cada vez mais independentes. Não é uma ruptura imediata da noite para o dia. Formou, pegou o CRM, agora é você sozinho. Na Força Aérea você continua sendo tutelado. Isso foi uma coisa boa. Eu aprendi muito na Força Aérea. A área de atuação minha hoje, que é a terapia intensiva, eu conheci dentro da Força Aérea, né? Então, entendi. Eu vejo desses dois lados, tanto a realização do sonho, como a parte profissional, a transição da vida acadêmica para a vida profissional. Ok. Foi bom para mim. Agora, vamos falar um pouquinho da sua vida civil agora, né? Então, o senhor é formado em medicina pela Universidade de Gurupi, né, no Tocantins. Gurupi é uma fundação municipal, né? Tá. O senhor também é graduado em medicina universitária pela Universidade Federal de Lavras, pós-graduado em farmacologia, pós-graduado em preceptoria e de residência médica pelo SUS, pós-graduado em terapia intensiva, fez mestrado em medicina veterinária e experimental, doutorado em medicina pela Universidade Paulista, Júlio de Mesquita. Enfim, o seu currículo é extenso, né, na área de medicina. Atualmente, o senhor trabalha aonde? Rosiel, a minha área de atuação dentro da medicina é terapia intensiva, né? Eu trabalho em duas unidades de terapia intensiva. Uma eu sou um plantonista e a outra eu sou o diarista, que é o médico que vai diariamente visitar os doentes da UTI. Eu também sou professor universitário nessa fundação universitária, né? Hoje
Universidade Regional de Gurupi, é uma fundação municipal, né? Ela é pública, a gente faz concurso para entrar para dar aula lá. E hoje eu leciono as disciplinas de urgência e emergência, eu leciono a disciplina de terapia intensiva, que é a minha área mesmo, e eu leciono também a disciplina de cuidados paliativos, né? É uma área de atuação médica, né? Que cuida de pacientes onde a gente investe os cuidados em alívio e conforto quando cessam-se as possibilidades de tratamento curativo. Então, o senhor, então, hoje, então, o senhor, além de ser professor, o senhor também trabalha, né, como médico plantonista no Hospital Regional de Gurupi, certo? Isso, Tocantins. isso. E como é que é ser um médico de UTI? Olha, você me perguntou a questão de realização vinculada à Força Aérea, e eu falei que a Força Aérea teve um impacto muito grande na minha vida, né? Um outro impacto muito grande foi ser intensivista na época da pandemia, né? Então, a especialidade de terapia intensiva é uma especialidade até pouco divulgada, pouco conhecida, mas durante a pandemia ela ganhou uma notoriedade maior, porque os pacientes que evoluíam de forma mais severa, né, com diversas comorbidades graves, necessitavam muitas vezes de suporte ventilatório e suporte hemodinâmico. E isso é uma das principais características da atuação do médico de UTI. Então, é realmente uma outra realização da minha vida ter escolhido essa especialidade. E é bom ser, ainda mais na cidade do interior, né? Eu acho que os colegas de intensivistas de São Paulo não veem isso, porque a cidade é muito grande. Mas aqui o cara que estava morrendo ontem, você vê ele daqui a um mês andando na rua, é realmente gratificante. É bom. Às vezes a gente às vezes a gente perde, mas quando ganha é uma alegria, é literalmente uma realização. E essa questão de ser médico de UTI é muito tenso psicologicamente, é muito desgastante para o médico estar trabalhando nesse ambiente tenso o tempo inteiro? José, eu acho assim, é difícil falar assim de um modo geral, porque cada indivíduo tem um sentimento, né? Mas o que acontece? Na terapia intensiva, a gente lida muito com esperança. Então, ao contrário do que o povo pensa, que é aquele médico sombrio, aquele médico que tem uma nuvenzinha preta em cima da cabeça dele, na verdade, quem escolhe terapia intensiva é um cara que tem muita esperança, é um cara otimista, é o cara que quer ver aquele paciente que às vezes está com uma chance mínima de sobrevivência, a gente luta para resgatar aquele cara. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. O intensivista é um médico otimista, é um médico que luta pela vida. E a gente não. Às vezes a gente perde, né? Como tudo na vida. Mas o perder não é nosso objetivo. Nosso objetivo é salvar. Então, a principal característica desse médico é esperança. A gente tem que mudar essa forma de ver a especialidade. E o médico É um cara alegre, é um cara otimista, né? Sim. Mas então podemos dizer que o médico intensivista, ele, além de ter esperança, ele também tem um pouco de fé? Ou talvez não? Olha, diz que pouca ciência nos aproxima de Deus, muita ciência nos afasta. A terapia intensiva, ela tem essa característica de ser uma especialidade
que tem muita tecnologia, muitos recursos e muita ciência mesmo envolvida. Investe-se milhões. Então, não muito longe, a gente costuma ver médicos muito tecnicistas, né? Eles acreditam na tecnologia e na ciência acima de tudo. Mas não é um geral. Eu sou cristão, eu acredito que a medicina para mim foi uma dádiva de Deus. Eu tinha uma carreira formada e a medicina caiu no meu colo. Então, eu creio que a medicina é uma dádiva, é um sacerdócio e foi um presente de Deus para mim. Então, senhor... apesar dessa vertente tecnólatra, né, que valoriza demais a tecnologia e ciência, a medicina, de um modo geral, e a terapia intensiva me aproxima de Deus. É onde eu faço minhas reflexões e é onde eu aproveito do meu conhecimento cristão para propagar essas questões cristãs também. Então tá, no seu caso o senhor é um médico cristão, mas em geral os médicos eles são um pouco céticos, né? Eles não têm uma religião ou não acreditam em Deus, confiam mais na ciência do que também na fé. Olha, existem estatísticas sobre isso, né? Existem estatísticas sobre isso, mas assim, a maioria é cristão, né? Até mesmo por uma característica social epidemiológica do brasileiro, né? Então, mas assim, hoje em dia você falar que é cristão e você realmente crê, Tem uma uma distância. coisa, são duas coisas diferentes, né? Distantes, inclusive. Muita gente, se você for sair na rua entrevistando aí, eu acho que 90% vai falar que é cristão. Mas se você for ver quem é cristão mesmo, Tá, agora, e o senhor, né? Então, como médico cristão na UTI, o senhor chegou a ter algum caso que posteriormente o senhor tenha falado, talvez o senhor não quis falar para os familiares, mas internamente o senhor falou, não, isso foi um milagre? Talvez a pessoa já tinha 99,9999% de ir a óbito, mas de repente ela viveu. eu vou te falar uma coisa. A gente faz um curso de medicina, passa 6 anos falando de como salvar e como curar. Você faz 100 e tantas disciplinas, quase todas, 99% do curso é como salvar e como curar. Mas ninguém ensina pra gente como morrer. Como morrer. E assim, morrer é a coisa mais comum que existe, e a gente tem que aprender isso. E assim, se o médico não sabe, o cidadão então é que não sabe mesmo. A gente luta contra a morte. A gente luta contra a morte todo dia. E eu acho que o grande mistério é saber que o milagre está aí agora, te vendo respirar. A gente está respirando já é um milagre, sabe? E estar gravemente enfermo, com possibilidade de morte, é uma coisa que a gente tem que quebrar um paradigma cultural e saber que isso é uma coisa normal. Uma coisa normal. Nossa vida é finita. Ela é finita e agora sim, eu não sei se é o acaso, se Deus escolhe a hora, mas eu acredito que Ele escolhe a nossa hora também. Não há nada que aconteça sem a permissão dele, né? Então. O cristão tem que saber que, pelo menos que os que se dizem cristão, tem ciência que tudo está no controle de Deus, né? Então. Agora sim, o milagre não é em salvar a pessoa, é o que a pessoa faz depois que é salva. Eu já vi gente que entrou na UTI baleado, com uma vida torta danada, sabe? E em condição de quase morte, a pessoa teve a saúde restaurada e nessa segunda chance a pessoa voltou diferente, sabe?
Isso é um milagre mesmo. O cara era um traficante, trocava tiro com a polícia e de repente o cara vira um cidadão de bem e, e vai seguir a vida dele. Isso aí que eu acho que é um milagre legal, né? Fala, pô, Entendi. isso aí foi um milagre. O cara chegou aqui baleado, esfaqueado, e aí o cara, quando sai, o cara vira um cidadão honrado. Tá, O que agora, aconteceu mas aí? essa questão, então, só para encerrar essa parte da sua carreira, né, como médico, essa questão do milagre, mas então o senhor está dizendo que o senhor acredita que quando um cidadão é salvo, quem salvou foi o médico, né, a medicina, ou por um acaso, um caso, vamos supor, o cidadão lá está morrendo, baleado, está quase a óbito, ou já morreu, de repente ele vive. O senhor acha que, mesmo nesse caso específico, né, o que salvou ele foi a medicina e Eu não. acho, eu acho que o médico é só uma chave de fenda. É um instrumento, é uma ferramenta. E eu acredito que Deus guia através dos pensamentos, da habilidade, da recuperação do paciente, essa melhora ou até mesmo a morte, né? Sim. Então, eu acho que a gente é só uma ferramenta. Tá, e agora o senhor como professor, o senhor também então leciona na Universidade de Gurupi, né? E como é que lidar com alunos novos, né? Eles chegam com 18, 20 anos para fazer medicina, como é que é lidar com esses jovens? Podemos até Josiel, dizer adolescentes, né, atualmente, né? Porque hoje o adolescente de hoje é houve, totalmente diferente do adolescente do passado, né? a gente está vivendo uma mudança muito rápida no perfil de costumes, de cultura, de educação. Então eu me lembro que quando eu estudei lá na escola da tia Mariquinha, na escola pública, escola classe 107 Sul, em Brasília, quando a professora entrava na sala de aula, a gente tinha que se levantar. E hoje, poxa, isso aí já, se eu falar isso, parece autoritário. Eu me lembro que quando eu comecei minha carreira de professor há 30 anos atrás, dentro do grupo de acadêmicos, você conhecia o aluno, você via o perfil do aluno, você via as habilidades do aluno, a ponto de, às vezes já aconteceu isso, chamar um rapaz no canto lá e falar, meu filho, muda de profissão, porque você não tem perfil para isso aqui. Né? E você falava isso de forma sincera, honesta, querendo o bem da pessoa. E eu acho que se eu falar para um aluno hoje que ele não tem perfil para ele mudar de carreira, eu levo um processo, né? Eu levo... Hoje em dia tudo é processo, né? Então, isso tá dentro, até dentro da casa da gente, Josiel. Às vezes a gente, de forma descontraída e assim, totalmente desprovido de maldade, faz algum comentário e é corrigido pelas filhas. Eu tenho uma filha de 12 anos, fala, pai, você não pode falar isso não, pai. Eu falei, minha filha, os tempos mudaram, mas elas conhecem meu coração e sabem que é um coração desprovido de maldade, até ingênuo, né, em relação a essas modernidades hoje. É. Então isso não repercute mal, mas é desse jeito que a gente está vivendo hoje, né? Então, Então, o senhor é casado, tem quantos filhos? Três? eu tenho duas meninas. Duas Uma meninas. de 20 anos está em Brasília, estuda o curso de Direito, e a outra tem 12 anos, está ainda Uma adolescente. brincando ainda, Então, brincando com a vida ainda. perfeito. O senhor então mora agora em Gurupi, no Tocantins, mas o senhor sempre morou no Tocantins ou o senhor já morou em Brasília? Não, eu saí para fazer minha formação em Minas Gerais, né, na Universidade Federal, e eu me formei em Medicina Veterinária, né?
Universidade Federal de Lavras, tive grandes mestres. E na Universidade Federal eu tive oportunidade de me envolver com pesquisa. Então eu descobri essa vertente da vida acadêmica, né, que é a pesquisa, e comecei a ter oportunidade de estudo que muitos colegas não tinham, né, que eu fui bolsista, fui agraciado com bolsas, e quando eu me formei, eu escolhi uma área de atuação na medicina veterinária, que era a anestesiologia. Então, eu fazia anestesia dos bichinhos para que o cirurgião operasse. E nessa vida acadêmica, eu fui fazer mestrado numa faculdade em São Paulo, né, uma universidade, né, chama Unesp, e eu tive a felicidade de nessa universidade, a gente convivia com os acadêmicos de pós-graduação do curso de medicina. E aí a gente começava a fazer estudos compartilhados de medicina veterinária com medicina. Então, muitas vezes eu fui anestesiar animais para experimentos dos colegas médicos, dos colegas dentistas, né? E cada vez mais, assim, dentro da pesquisa, eu fui me afastando um pouco mais da área clínica e me envolvendo com pesquisa. Quando eu terminei o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado já pela Faculdade de Medicina. Eles tinham um grupo de pesquisa que admitia profissionais não médicos, né, na área de pesquisa. Então, eu fui trabalhar num grupo de pesquisa médico, né, numa universidade de medicina. Uma universidade até muito tradicional. É a Unesp, no campus de Botucatu, sim, São Paulo. E aí, fazendo doutorado em medicina, já lecionando em medicina, eu tive a oportunidade de vir para Gurupi, para dar aula aqui. É uma fundação municipal que estava começando, tinha recém sido instalada, faltava professores titulados, e aí eu tive a oportunidade de vir para cá. E aí eu vim para lecionar, eu lecionava as disciplinas de fisiologia e farmacologia. E aí eu tive a oportunidade de ingressar no curso, me graduei, e aí já deixei de ser aluno, já era professor, tive a oportunidade de ser coordenador do curso, fui coordenador durante 3 anos, tivemos contribuições importantes, né? Uma das contribuições legais foi a implantação de curso de graduação, né, disciplina de graduação de cuidados paliativos. A nossa faculdade, na ocasião que nós implantamos essa disciplina, só 4% das universidades brasileiras tinham. Alguns anos depois, a Unicamp colocou. Então, é uma universidade assim, pequena, é uma universidade que, como tudo municipal, né, um estado que luta com muita dificuldade, a universidade municipal num estado que luta com dificuldade, há de ter muitas dificuldades também. Mas a gente luta para ofertar um ensino de qualidade. A faculdade teve um impacto social muito grande, porque eu me lembro que a gente tinha uma relação de 0, alguma coisa médicos por habitante. E hoje já temos uma relação aí de quase 10 vezes maior do que isso. Então, a faculdade nossa teve um impacto social de preencher um vazio demográfico de profissionais da área de saúde, médicos, porque o colega de São Paulo ele não quer sair da capital ou do interior de São Paulo, que é realmente bem dotado de recursos, e vir para um lugar onde às vezes a gente tinha que tomar banho na latinha. Entendi. Então, a faculdade teve o seu impacto, e eu participei desse crescimento, né? Eu sou formado na 4ª turma, hoje nós estamos perto da 40ª turma. Nossa. Então, só quase que inaugurou a universidade aí. Inaugurei, formei e continuo lecionando aqui, né? Então,
muita gente questiona, né? Fala, faculdade de medicina muito simplória, mas ela realmente teve um impacto benéfico para o Estado e para o interior do Estado. A interiorização dos médicos aqui no Tocantins foi muito influenciada por isso. Então, isso é um ponto positivo nosso. Perfeito, parabéns. Bom, eu já, antes de a gente ir para a última pergunta, que é sobre a AVEFAB, ainda sobre essa questão da medicina. Então, o senhor foi formado, a sua primeira formação foi em medicina veterinária, e logo em seguida, depois, o senhor passou para medicina, se formou também em medicina. É muito diferente, extremamente oposto a medicina veterinária da medicina, ou elas andam meio que correlatas? Desculpa a pergunta, porque eu sou leigo. Puxa, Josiel, você fez uma pergunta assim, eu vou te responder com uma piada. A diferença da medicina veterinária para a medicina é zero. É zero. E esse zero fica à direita. Enquanto um ganha 2.000, o outro ganha 20. Então, não, desculpa. É uma piada, isso é um joke, é uma brincadeira. Mas o que acontece? A medicina veterinária, ela teve um boom e um crescimento no número de faculdades. E a gente sabe que quando aumenta a quantidade, às vezes a qualidade fica muito prejudicada. A qualidade fica muito prejudicada. Então, se você tem a oportunidade de fazer medicina veterinária numa escola tradicional, uma escola que tem o curso já sedimentado, concreto, um curso tradicional, é um verdadeiro curso de medicina. Você tem farmacologia, fisiologia, semiologia, você vai fazer o exame do animal, você vai descobrir o que ele tem, vai iniciar uma terapêutica, opera, cirurgias de grande complexidade, como cirurgias de coluna, cirurgias de olho. Só que por causa dessa disseminação de grande número de escolas, existem cursos que formam uma pessoa mais de forma precária. E aí a gente tem profissionais de níveis bastante diferentes. Então, oscila muito o nível dos profissionais. A mesma coisa de uns anos para cá tem acontecido na medicina, né? Há 30 anos atrás a gente tinha 100 escolas de medicina. Agora nós temos quase 400 escolas de medicina, mais de 300 escolas de medicina. E muitas delas deixam a desejar na formação do seu egresso. E o que eu chamo a atenção é que hoje o curso de medicina é um cara mal formado, ele é um cara habilitado, ele tem o CRM dele lá, permite ele fazer coisas que, se ele está mal formado, ele pode ser nocivo para as pessoas, né? Contrariando o princípio hipocrático, né? De primo non nocere, né? Primeiro não ser nocivo. Então, assim, eu acho que quando aumentou demais o número de faculdades, caiu a qualidade em ambas as profissões. Perfeito. Então vamos à última pergunta, né? Que estamos estourando o nosso tempo. Como o senhor conheceu a AVEFAB e por que o senhor decidiu ser um associado? Olha, depois que eu saí da Força Aérea Brasileira, eu trouxe comigo os valores. A Força Aérea Brasileira realmente contribuiu para a minha formação de vida, de caráter, e lembranças boas do quartel, né? A gente, que nem eu falei, a gente engole cada sapo no quartel, mas quando a gente sai, a gente até ri. A gente até ri das coisas ruins que aconteceram. E aquele sentimento só vira saudade de coisas boas. E eu vim para o Tocantins e não conheço ninguém da Força Aérea Brasileira aqui. Né? Quando vejo um militar aqui no aeroporto de Palmas, aqui, fardado da Força Aérea Brasileira, eu tenho vontade de prestar continência. E então eu sempre procurei
associações. Eu fui convidado, né, o colega veterano Veloso, do Exército Brasileiro, me convidou e me aceitou a entrar aqui na associação deles, mas eu não tinha uma associação da nossa Força Aérea Brasileira. E quando eu achei vocês na internet, eu entrei em contato. Quando eu já estava assim, desistindo, a resposta veio. Olha, você é passível de ser nosso associado, e me acolheram muito bem. E, assim, gostei muito. Acompanho os grupos, já vou vendo quem que é quem, já vai criando uma família ali, sabe? Como foi na minha época de quartel. Então, fiquei muito honrado. Mas é isso, então foi bom essa entrevista, passamos do tempo que previsto, mas não tem problema. Posteriormente, né, nós podemos fazer uma outra entrevista com o senhor mais focado para essa área específica da medicina, né, para saber um pouco mais, ou conhecer um pouco mais dessa área que o senhor leciona, que o senhor trabalha. E fica aqui, então, a minha continência para o senhor e os agradecimentos em nome de toda a diretoria da AVEFAB e do nosso presidente Wagner Tadeu Frácio. José, eu queria agradecer. Eu realmente gostaria de ser útil, né? Eu não pergunto o que a AVEFAB pode fazer por mim, eu quero saber o que eu posso fazer pelo crescimento da nossa associação. Queria agradecer o convite aí para você, queria também saudar os irmãos de força, saudar aí o comandante da minha OM aí, né? Você falou aí que tem um brigadeiro aí que foi comandante da minha OM, o HFAB, e de um modo geral saudar todo mundo, dizer que eu tenho orgulho, né, de pertencer a essa associação, e eu tenho orgulho de ombrear essa parte da minha história com vocês. A todos vocês aí, manifesto aqui, o Josiel tá vendo, manifesto minhas continências. Ó. A Associação de todos os veteranos da Força Aérea Brasileira.